Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, né? Nós estamos hoje aqui também com a galera aí de Mauriti, né? Vai prestar concurso aí, e aí nós somos o IB Concurso, né? Boa noite a todos que ainda não me conhecem, eu sou o professor Brando, e aí eu estou à frente aqui do Conhecimentos Gerais e Atualidades com o IB, na parte do concurso online. Tá? Então, vou apresentar, antes de iniciar nossa aula, rapidinho, né, só o que é que está vindo por aí ainda ao longo do ano de 2025. Né? 2025 tem sido um ano, deixa eu procurar aqui o termo, ó, do barro, né? Eita, só chegando gente aí famosa, que já passou em concurso, tá só juntando dinheiro aí, ó. Elânia só juntando dinheiro nos concursos públicos, né? É, ela vai dizer que não, mas ela está só juntando dinheiro, vai só pulando. O que, bem, nós estamos na iminência de liberações de editais. Eu vou mostrar agora, rapidinho, para não perder muito tempo da nossa aula, tá? Tem muito assunto hoje, alguns assuntos mais complexos, tal, educação, saúde, sociedade, né? E aí eu vou mostrar rapidinho quem é o IB, quem os nossos concursos vindouros, né? O que é que está vindo por aí. Boa noite, Cícera, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Pronto. Tomara que não tenha passado na minha área, Cícera, para não ser a minha concorrente, tomar minha vaga aí na seleção do Estado. Tudo indica que ano que vem haverá concurso pré-efetivo, viu, Cícera? Estão sinalizando que talvez ainda esse ano. Eu não estou apostando que no Estado saia esse ano, não. É muito mais provável que seja ano que vem concurso público, né, para professor efetivo. Há uma carência muito grande, nós temos mais de 20 temporários, então já está passando da hora de nós termos aí um concurso efetivo. Tranquilo? Rapidinho aí, para não tomar muito tempo na nossa aula, nós temos aqui os próximos concursos, né? Nós já estamos aí quase na reta final do concurso de Brejo Santo, estamos aí há basicamente um mês da nossa prova, né? A banca de Brejo Santo é a banca única, Universidade Regional do Cariri, ela tem umas questões de nível mediano e tem também umas questões de nível elevado, especialmente quando trata da questão de conhecimentos regionais do município. Nós estamos aí no processo de formação de turma, esperando a publicação, não a seleção, né? Nós estamos esperando a publicação aí, em breve, do edital do concurso de Mauriti, né? De antemão, as nossas aulas são sempre ao vivo. O IB não tem aula gravada. A aula acontece ao vivo e aí ela fica gravada. Ah, hoje eu não pude assistir a minha aula. Aí é contigo. Assiste amanhã, assiste depois, feriado, dia santo, mas todas as aulas são ao vivo e são gravadas, tá? Então as nossas aulas têm aí o pacote básico: vídeo aula, apostila, simulado, revisão final, grupo WhatsApp, tira dúvida, e tem uma aqui que a gente faz e o aluno acaba não sabendo, né? Que é quando um concurso traz uma questão equivocada, traz uma questão errada, o IB pega a prova, comenta a prova, faz o comentário, muitas vezes orienta e elabora recursos para os nossos alunos, né? Nós temos aí também Itaitinga, aqui pertinho na região da Grande Fortaleza, né? Já com o pacote básico, português, matemática, informática, direito constitucional e administrativo. Ah, qual é a banca? Bem, a banca ainda está no processo de escolha. Isso aqui é o programa comum para todos esses concursos, muitos da área de educação. Português, matemática, informática. Ah, no meu não vai ter informática. Aproveita português, matemática, direito constitucional, direito administrativo. Farias Brito, estamos aguardando também mais um concurso da região metropolitana do Cariri, né? Eusébio já tem até o número de vagas. Falta só a boa vontade da prefeitura do Eusébio
liberar esses editais, porque já tem um número de vagas, são mais ou menos 430 vagas só para pedagogia, só para pedagogo, e mais uma porrada de vagas para as áreas específicas, para médicos, para engenheiros, uma infinidade de vagas, tá? Ainda previsto para esse ano. Tauá também, aí onde nasce o famoso Rio Jaguaribe, foi tema de prova no domingo passado, né, na prova da Prefeitura de Nova Olinda. Caiu uma questãozinha sobre o Rio Jaguaribe, a maior bacia hidrográfica do estado do Ceará. Aqui o nosso programa base também, português, matemática, informática, né? E conhecimentos gerais comuns a todos os cargos. Beberibe, nós estamos aguardando. A Quirais fez uma seleção recente para temporário, mas está previsto, né, um concurso público. Também já está sendo muito aguardado. Faz uns 2 anos ou mais que a Quirais já era para ter realizado esse concurso público para todas as áreas, área de saúde, área de educação, área de segurança, tá? E aí nós temos, em todos esses concursos previstos, alinhados, alinhavados, tá? O programa base. Todas as aulas seguem o mesmo padrão. Videoaula, apostila, simulado, revisão, grupo de WhatsApp e tira dúvidas, né? E aí, esse último aqui, né? Um dos últimos, na verdade, Maranguape. Prefeito já anunciou, acho que faz umas 2 semanas, que vai fazer o concurso para Maranguape, né? Guarda Municipal, área de saúde, área de educação. Vocês que querem morar aí próximo à região, morar na Grande Fortaleza, morar próximo de Fortaleza ou não, quer só tentar o concurso, quer mudar de cidade, a hora é agora, certinho? E nós temos questões em todos os circuitos. CETRED realizou agora São Benedito, UPA realizou Nova Olinda, né? URCA vai realizar Brejo Santo. Consupan, muita coisa, muito material da Consupan. Né? Nós temos aí um conjunto de questões da Consupan de 2016 até 2023, 2024. Isso já tem pronto, já está preparado, está na agulha. Né? Temos ainda Salitre, tarrafas, já com banca definida, 100% UPA, 100% Consupan, já no processo de formação e encaminhamento, e aqui os nossos aprovados de 2024. Tem mais gente, só que não cabe colocar aqui, né? Professor de educação física, professor polivalente, educação básica, língua portuguesa, né? A sede aí do IB, o IB existe fisicamente, não é só um curso online, isso aqui era para a turma de PM, quem interessar possa na área de segurança, PM, Corpo de Bombeiros, CFO, né? Está tudo alinhavado para sair, tem curso dizendo que vai sair em fevereiro, eu não sei se isso vai acontecer, mas se vai acontecer esse ano, vai. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e formação de oficiais. Tudo já anunciado aí pelo senhor Elmano de Freitas, né? Aqui o chefe, aqui a sede, um aulão aí para a Polícia Militar, né? E aí as nossas conquistas, né? Quando o nosso aluno conquista o primeiro lugar, o nosso curso também conquista o primeiro lugar. Itapajé, Granja, Jaguaretama, Barro, Abaiara, alguns desses concursos, questões que caíram na prova, estavam no nosso simulado, como a questão que aconteceu agora no domingo, em Nova Olinda, perguntando sobre o teatro de Nova Olinda, estava lá no nosso simulado. Em Jericoacoara aconteceu a mesma coisa, perguntando o nome do aeroporto de Jericoacoara, que não é em Jericoacoara, é em Cruz, também estava no nosso simulado. Lembro da prova de Iguatu, que nós entramos com recurso e derrubamos questões mal feitas. Barro, a mesma situação. Granja, a mesma situação. Né? E aqui, o nosso pacote básico, né? Caderno de questões por disciplina, simulado, revisão final. E, Brando, meu edital não saiu agora. Compra o curso, tem acesso a um ano na plataforma.
Mas aí eu vou aproveitar o quê? Português, matemática, direito, informática. E esse ano tem um monte de concursos que vão cair justamente isso. Está previsto também a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, para nível médio e nível superior. Está previsto também CONAB, né? Conselho Nacional de Abastecimento, nível médio e superior, que cai todas essas disciplinas. Ou seja, investir em educação não é despesa. Aqui nós temos as nossas apostilas para a de educação, português e didática, e aí a nossa central de vendas, nosso WhatsApp, aí, bem facinho de decorar, o final 7474-3366, 0800, né? E aí o concurso público, a importância de você garantir a sua vaga o quanto antes. Tranquilo? Vou sair agora, voltar aí para ver os senhores e as senhoritas e começar a nossa aula, pé na tábua. Deve estar perto para cá. Sim, sim, Milagres, o último foi em 2018. Verdade. Já era para ter acontecido um outro concurso, viu? Toda a região do Cariri está com déficit de concursos. Falta Farias Brito, falta Milagres, concurso de Grange já aconteceu na sequência, Porteira já aconteceu também na sequência, só que Grange é litoral, né? Não é a região do Mauriti faz tempo que era para ter acontecido, né? Aula de conhecimentos de Brejo Santo, Fernanda já aconteceu, Fernanda. Ela pode acontecer de novo, né? Você quer dizer? Lá na revisão final, vamos falar de novo dos conhecimentos gerais de Brejo Santo. Quixeramobim já está com o edital publicado, Alexandre. Já está publicado. Eu até dei uma olhada nesses dias aqui. A banca, não, agora não recordo qual é a banca de Quixeramobim, mas até tem já material pronto de Quixeramobim. Eu acho que o IB, Consupan, pronto. Consupan. Então, o chefe está me falando aqui que é Consupan. E aí, eu não gosto das questões da Consupan, certo? Eu tenho que ser sincero com vocês. Não gosto. Não gosto. Por que eu não gosto? Tem umas questões estranhas. Às vezes, a questão sobre caráter regional, eles vão pegar informações em blogs, às vezes o blog está com a informação errada ou desatualizada. Né? Nós tivemos um problema agora com uma banca UPA, lá em Nova Olinda, né? Que solicitava a questão equivocada e tinha 3 itens equivocados na mesma questão. Então, nós temos que estar prontos para isso. Mas, de antemão, quando se solicita um recurso para uma questão, nós temos que ter em mente a seguinte situação. O recurso pode nos beneficiar, é o nosso objetivo, e pode também nos atrapalhar. De que maneira? Se eu entro com o recurso, solicito um recurso para anulação de uma questão, a questão foi anulada. Todos, quem acertou e quem não acertou, será beneficiada. Questão de mudança de gabarito vai beneficiar a pessoa que acertou a questão. Certinho? Então, ao interpor recurso, nós temos que lembrar sempre desse detalhe. Sim, as questões da UPA são estranhas porque ela tem uma maneira estranha de montar as assertivas, né? Só tem um item correto, só tem 2 itens corretos, mas não diz qual é o item correto. É uma maneira inusitada, estranha de montar as questões. Mas vamos lá, hoje nós vamos trabalhar conhecimentos gerais, temas mais atuais, né, para a turma aí de Brejo Santo também, e aí a turma Mauriti está convidada junto com a gente. Eu só abri aqui meu PowerPoint, cadê? Pronto, está aqui meu PowerPoint aberto, né? Vamos começar falando de uma coisa que é recorrente, né? A população brasileira. O censo demográfico, cuidado, tá? Vamos por partes, igual o Jack, vamos por partes. A cada 10 anos acontece o censo, né? Acontece a contagem total da população. No entanto, em 1990, o censo atrasou um ano. Então, começou em 91. Depois o censo de 2001, depois o censo de 2010.
É? Era regular em 2010. O próximo censo seria em 2020. Mas aí veio o troço da pandemia, esculhambou tudo e atrasou o censo de novo. O censo, contagem total da população, aconteceu em 2022. E o censo de 2022 está cheio de furos. Né? Tá tão furado o censo de 2022 que já fizeram um ajuste em 2024. Então, em 2022, o Brasil tinha cerca de 203 milhões de habitantes. Certinho? Esse é o censo de 2022. Em 2024, em julho de 2024, vem aqui, ó, a população brasileira já era de 212 milhões de habitantes. Certinho? Então, a nossa população brasileira, ela tem um conjunto de características. Predominantemente feminina. As mulheres vivem dizendo que são minoria, onde 51% não é minoria, não tem como ser minoria. 51% da população feminina brasileira é feminina. Isso é fato, tá? A população brasileira é predominantemente urbana. 85% da população brasileira mora nas cidades, especialmente nas grandes cidades. A capital mais populosa do Nordeste é Fortaleza. Fortaleza superou Salvador e Fortaleza é a capital mais populosa do Nordeste. E a nossa população, ela é predominantemente terciária. Ela está empregada no setor predominante de serviços, de comércio e também o crescimento da chamada informalidade. Certinho? Até aí, tudo muito tranquilo. Feminina, urbana, terciária, serviços e comércio, além da informalidade. No entanto, nós temos um problema bem aqui assim. Quando eu digo problema, aqui, ó, as etnias são diferentes do conceito de raça. Quem tem raça é gato, cachorro, papagaio, mosquito da dengue. O ser humano tem etnia. Originalmente, o Brasil tinha três etnias. O branco ou caucasiano, que veio na condição de colonizador. O indígena, que hoje nós chamamos de povo originário, na situação de nativo, e o negro, em sua maioria, não sua totalidade, escravizado. Eu não posso mais usar o termo escravo. O cara não nasceu escravo. Ele foi escravizado, certinho? Então, esses eram os três grupos étnicos brasileiros. E aí, posteriormente, esses grupos étnicos começaram a viver o processo de miscigenação. Né? Uma formiga no meu óculos. Nossa Senhora, vamos lá. Aí juntou o branco, caucasiano, mais o negro, aí deu o mulato. Juntou o índio, mais o negro, o cafuso. O índio, mais o branco, o caboclo. Beleza? Inclusive, esse dígrafo aqui, o cearense tem uma dificuldade absoluta de pronunciar caboclo. Né? Nós reduzimos esse L e vira caboclo, e acabou a história. Então, quando o indivíduo não era indígena, não era branco, não era negro, e ele não estava apenas nesses grupos étnicos, ele passou a ser chamado de pardo. Certinho? Nessa hora eu volto aí para falar com vocês. Beleza? Bora lá. Até aqui, meninos, tudo na paz, tudo tranquilo. Cheio de, claro, claro, mulher vive mais.
Mulher morre menos do coração, menos no trânsito, menos de homicídio, por incrível que pareça. Ah, mas estão matando mulher doidado, feminicídio. Se você entrar lá no Conselho Nacional de Justiça e olhar entre o número de 48 mil assassinatos do ano passado, você vai ver que o assassinato de mulher não chega a 3 mil. Então sobra 45 mil homens mortos, morrendo homem feito mosca. Homem, trânsito, mulato, caboclo, cafuso. Cícera, cafuso. Beleza? Muita calma nesta hora. Considerando os grupos étnicos brasileiros, qual é a etnia predominante no Brasil? Parda. Beleza? Etnia predominante parda. Se, no entanto, a nossa prova, ou Brejo Santo, ou Mauriti, ou os nossos futuros concursos, nos perguntarem qual é a população predominante, aí não é a população parda, é a população negra. Eita, agora bugou. Por que que bugou? Simples. A população negra no Brasil desde 2010, Estatuto da Igualdade Racial, determina que a população negra é a população preta, mais a população parda, mais a população autodeclarada. Vou pegar aqui um exemplo aqui aleatório. Deixa eu ver aqui. Pronto, tem aqui Maria Santana, tem Vitória Dantas. Pronto, são mais claras, são brancas e tal. Tanto a Maria Santana quanto a Vitória Dantas, tá, se declaram negras. São brancas, do olho claro. Não, eu sou negra. Sou negona e pronto, acabou-se. Irmão, na forma da lei, elas serão o quê? Sim, sim, pode sim. A etnia predominante no Ceará continua sendo parda, né? Mas a população também predominante é negra, porque eu junto o pardo mais o preto. Juntando as duas, aí eu tenho a população negra. E ainda tem as pessoas que se autodeclaram. Então, o cara pode ser loiro, do olho azul, sobrenome alemão, e ele pode se declarar, de acordo com a lei brasileira, Estatuto da Igualdade Racial de 2010, negro. Pode. Aconteceu no concurso de INSS, aconteceu em vários concursos públicos, estaduais, federais e até municipais, em que o cara era branco e entrou nas vagas dentro do sistema de cotas, que esse ano, vocês recordam, o sistema de cotas ele foi ampliado de 20% para 30%, de 2024 até 2034. Uma mudança, porque o sistema de cotas para concurso tinha validade de apenas 10 anos, de 2014 até 2024. Prescreveu o ano passado. Fala, concurseira, levantou a mão. Professor, no concurso de Nova Olinda, caiu a ordem decrescente da prevalência étnica no Ceará. O senhor poderia abordar? Agora, no Ceará. Beleza. Decrescente. Do menor para o maior ou do maior para o menor? Não é decrescente? Do menor, do maior para o menor. Beleza. Isso. Decre... Maior, parda. Depois da parda, branca. Depois da branca, indígena. Nessa ordem. Tá? Por quê? Nós temos pardo, branco, preto, indígena. Predominante, parda. Menor quantidade, indígena. Desse jeito. Não sei se apareceu essa opção lá, mas a opção é para ser essa. Tá? Parda, branca, preta, indígena. Certo? O que foi que apareceu lá? Pode ser que tenha aparecido depois de indígena, amarela, que é ainda menor do que a indígena. Às vezes o município tem 20 pessoas amarelas, né? Quando se fala em amarela, nós nos referimos aos asiáticos. Coreanos, sul-coreanos, japoneses, chineses, que têm uma presença baixíssima nos municípios cearenses, mas estão lá. Às vezes tem 3 pessoas. Certinho? Podemos avançar? Bora, vamos embora. Senão meu tempo
estoura. E ainda tem hora que o Meet buga, não quer apresentar a minha tela, né? Não sei se é o computador, se é o Meet, se são os dois, mas vamos embora. Nós estamos aqui. Bora lá. A nossa população urbana, feminina, terciária e, detalhe, né? A população brasileira hoje é predominantemente adulta. Ah, eu li não sei aonde que a população brasileira é jovem. Foi jovem, não é mais jovem, não é mais. A idade média do brasileiro hoje está em torno de 31 anos. Isso aqui já não é mais jovem. A nossa população, ela está vivendo um fenômeno chamado de transição demográfica, processo de envelhecimento. E isso já está causando um rombo ainda maior no sistema de previdência, especialmente porque na década de 80 nós tínhamos 9 trabalhadores para um aposentado. Hoje nós temos, em algumas regiões, 2 para 1. 2 trabalhadores e um aposentado. Em algumas áreas, tem 1 para 1. Um trabalhador e um aposentado. E em outras áreas tem 2 para 1, 2 aposentados e um trabalhador. Ou seja, o rombo previdenciário é iminente. Não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Tranquilo? Nós temos aqui também a queda do IDH brasileiro. Quando eu falo de queda, não é que o nosso IDH tenha caído. Ó. Olha só, 0,764, 0,766. O que o Brasil perdeu, o que o Brasil caiu, foi posições, certinho? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi adotado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E o IDH, ele considera 3 aspectos, ó, só para você recordar. Longevidade, educação e a tal da renda per capita, né? A renda por cabeça. Muita atenção, muito cuidado nessa hora. Até 2009, a renda per capita era obtida assim. Eu pegava o meu PIB, Produto Interno Bruto, e dividia pela minha população, certinho? Quando você analisa a renda per capita dos municípios, alguém tinha falado aí sobre o Eusébio, né? A renda per capita do Eusébio, ontem estava preparando um material sobre isso, né? A renda per capita do Eusébio, ó, R$ 65 mil. Isso quer dizer que todo mundo do Eusébio está recebendo 65 mil? Claro que não. Aqui, nessa renda per capita, vai entrar o morador em situação de rua e vai entrar os mega empresários que estão morando no Alphaville, na região do Eusébio. Então, essa renda per capita, ela acaba maquiando a realidade. Por isso, hoje, a renda per capita é calculada da seguinte maneira. Eu pego o produto interno bruto, divido pela população e corrijo por esse fator chamado PPC, Poder Paritário de Compra. É isso que determina a nossa qualidade de vida. Quanto mais eu posso comprar, maior a minha qualidade de vida. Ah, eu comprei, mas não paguei. O importante é que você comprou. Não, na verdade, não funciona assim, né? É interessante que você compre e que você pague. Por causa dessa situação, o nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é avaliado de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, maior a qualidade de vida. Quanto mais próximo a 0, pior a qualidade de vida. Então, é definido como IDH baixo, de 0 a 0,499, é baixo. 0,500 a 0,699, é médio. 0,700
a 0,899 é alto. E 0,900 até 1 é chamado de muito alto. Duas situações que não existem: 0 e 1. Né? 0 seria o inferno na Terra e 1 seria o paraíso na Terra. Olha o IDH do Brasil: 0,766. Então, o Brasil tem um IDH alto. Quer dizer que toda a população brasileira tem um IDH alto? Não. Tem alguns municípios que têm IDH mediano. Morada Nova, mediano. Nova Olinda, mediano. Brejo Santo, mediano. Né? IDHs alto do Ceará: Fortaleza, Sobral, Crato, Juazeiro, Eusébio, Aquiraz, são IDHs altos. Estão entre 0,700 e 0,899, tá? Se eu tenho o IDH que vai medir a qualidade de vida, eu também terei um outro índice, chamado de coeficiente de Gini. Esse coeficiente de Gini, esse Gini aqui, não é uma sigla, é o nome. Conrado Gini, sobrenome desse demógrafo e economista que elaborou esse índice. O índice Gini, o coeficiente de Gini, ele vai avaliar, tá? Dois fatores. Vai partir de 0 até 1, parecido com o IDH. Me aproximando de 0 é positivo, me aproximando de 1 é negativo. O que é que ele indica? Ele vai indicar a concentração ou a desconcentração de renda. Então, se o IDH passou de 0,50, está significando que ele está se aproximando de 1 e está aumentando a concentração de renda. Se eu estou aumentando a concentração de renda, significa dizer que a minha desigualdade social aumentou. Olha a situação do Brasil: 0,518. A nossa desigualdade de renda, a nossa desigualdade social cresceu. Isso já está atualizado para 2024. O de 2025 ainda não foi publicado. Até aqui, meninos, tudo na paz. Opa, tem uma mensagem aqui. O INSS vai quebrar? Não, já quebrou. Já quebrou, está só pendurado. Tanto é que está em greve, né? Turma continua fazendo greve. O INSS está chamando um monte de gente para fazer revisão de auxílio-doença, revisão de aposentadoria. Tem gente que já morreu, continua recebendo INSS, né? A família não foi lá da baixa, continua sacando benefício do idoso já falecido. É uma série de coisas que tem que ser revista, inclusive o percentual de contribuição do INSS. O idoso já teve a prova de vida esse ano. Então, tem um ano para a família continuar recebendo dinheiro sem informar. É crime? Com certeza. É apropriação indébita. Né? Mas o crime está no nome de quem? No nome da pessoa que morreu. Como é que eu vou processar a pessoa que morreu? O Francisco morreu e continua recebendo. Fala, Cícera. Boa noite. Professor, mas na hora que, tipo assim, a criatura morre, que é lançado o óbito, não vai direto para o sistema do INSS, não, né? Vai não. Vai não. Acontece que, às vezes, a pessoa ainda continua utilizando cartão de crédito da pessoa que morreu. Pessoa que morreu. E o pior, quem vai pagar as nossas aposentadorias, a minha, de vocês, é a geração atual. Aí nós estamos lascados. Nós estamos lascados valendo. Por quê? Porque a geração atual, nós tivemos um crescimento expressivo, a chamada geração nem-nem. Não estuda, nem trabalha. O correto seria a geração nem. Não estuda, nem trabalha, nem procura emprego. Tá?
essa geração não está querendo muita conversa com trabalhar, não. Né? Trabalhar é um negócio puxado. Não entendi aqui, não. É isso aqui. Cadê? Alexandre, o índice de Gini, como você está citando aí Santa Catarina, né? Nós temos um outro problema no entendimento do índice de Gini. O índice de Gini, ele fala da concentração e desconcentração de renda, mas ele não demanda o crescimento da qualidade de vida, ele só fala de concentração e desconcentração. Nós não podemos misturar, por exemplo, o que é pobreza e o que é desigualdade social. Então, às vezes, quando se faz a análise do coeficiente de Gini, nós tendemos a confundir pobreza com desigualdade social. A Santa Catarina tem uma desigualdade social bastante elevada. A pobreza lá é que é menor do que na Paraíba, certo? Pobreza é a condição natural do homem, a riqueza tem que ser construída. Né? Economistas clássicos afirmam isso constantemente. Então, a situação do coeficiente de Gini, a queda do IDH do brasileiro, é resultado direto da situação econômica que o Brasil se encontra. Nós não estamos vivendo um bom momento, até porque nós tivemos um expressivo aumento da carga tributária. E isso reflete na inflação, reflete no poder de compra, e se reflete no poder de compra, reflete diretamente na queda da qualidade de vida, tá? Mas assim, Paraíba e os estados do Nordeste, de modo geral, têm altíssima concentração de renda. O índice Gini no Nordeste é sempre mais elevado do que no resto do Brasil. Norte e Nordeste têm altas concentrações de renda e o Ceará, particularmente, nós temos 7 grandes bilionários no Nordeste. Desses 7 bilionários, 5 são cearenses. Para nós termos ideia de quanto há de concentração de renda no nosso estado. Tranquilo? Vamos avançar, meninos? Vamos lá. Cadê? Bora, Mitch, vamos trabalhar junto comigo e não contra mim. Continuando, cadê? Tem hora que só Jesus na causa. Mas não tem isso não. Ora, e eu estou ficando preocupado, porque o tempo urge, tem assunto até umas horas. Prontinho. Nós estamos falando sobre coeficiente de Gini, né? Prontinho. E aí, ainda nessas questões socioeconômicas, todo ano, nós vamos ter aí a emissão do chamado Prêmio Nobel, né? Falei isso anteriormente, e o Prêmio Nobel ele é importante porque ele vai indicar os avanços que a sociedade humana, né, a humanidade tem feito. Nobel de Medicina, Nobel de Física, Nobel de Química, Nobel de Literatura e o Nobel da Paz. O fato de você estar na lista do Prêmio Nobel já é uma porrada de coisa. Lula já esteve, Donald Trump já esteve na lista, o maluco ditador da Coreia do Norte também já entrou na lista, né, para receber o Prêmio do Nobel da Paz, apesar de ele matar a gente todo dia, toda hora, todo instante, mas acabou não sendo laureado. Né? Até o presente momento, a pessoa mais jovem ao receber o Nobel da Paz foi a Malala, a paquistanesa. Né? E ano passado, o Nobel da Paz foi indicado, né, foi laureado ao Nihon Hidakyu, né, que é a organização dos sobreviventes lá daquele desastre, daquela monstruosidade que foi Hiroshima e Nagasaki, em 1945. No ano anterior, em 2023, essa lista do Nobel da Paz está no nosso e-book. Em 2023, quem recebeu a premiação, né, foi laureada, foi um ativista dos direitos femininos iranianos. Vamos lá, alguém mandou a mensagem aqui no chat, deixa eu ver, cadê? Sim, Lula também entrou na lista. Entrar na lista não é garantia. Né? O Brasil, infelizmente, não tem nenhum Nobel. O Canadá tem 47. Né? E nós chegamos mais próximo de receber o Nobel foi com a Lígia Fagundes Telles, já falecida, e também com Carlos Chagas. Nós íamos receber da medicina, mas acabou não acontecendo para a tristeza nossa, então o Brasil não tem prêmio Nobel. Pode ser que esse ano o Brasil traga um Oscar. Não sei,
Confesso que eu ainda não assisti o filme, né? Mas o Brasil perdeu o que eles chamam de Oscar britânico, né? O Brasil não levou essa premiação, mas uma coisa não indica a outra, né? Geralmente, com a indicação do Globo de Ouro, se desenha ali mais ou menos o que é que vai ser o Oscar. Mas é uma cerimônia que sempre revela surpresa. Se o Brasil recebeu o Oscar, está indicado em 3 categorias, será extremamente benéfico, né, para o cinema brasileiro, até porque tem muito ator brasileiro atuando em Hollywood, né? Nós temos aí, tem mais, tem o Capitão Nascimento, Wagner Moura, já está lá há algum tempo, né? Rodrigo Santoro já está lá há algum tempo, Alice Braga já está lá há algum tempo, primeira foi Sônia Braga, está lá há algum tempo, né? Então, pode ser que isso mude um pouquinho o nosso cenário. Tranquilo? Vamos avançar, meninos. Olha só, nós vimos aí IDH, vimos coeficiente de Gini, né? E aí tem mais assunto. O Prêmio Nobel da Paz, indicada aos sobreviventes da das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, em 45, né? Diga-se de passagem, Hiroshima e Nagasaki não eram alvos militares, certinho? E por mais contraditório que possa parecer, a explosão das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki apressou a retirada do Japão da Segunda Guerra Mundial. E com isso, salvou milhares de vidas, por incrível que pareça. Poderia ter sido resolvida de outra maneira? Poderia. A bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki não foi um recado ao Japão. O Japão já estava capengando na guerra. A bomba de Hiroshima e Nagasaki foi um recado à Rússia, né, que estava despontando aí na Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? E aí nós temos uma crise, né, a crise de refugiados. Eu não sei se na região centro-sul do estado e no sul do estado, aí a região do Brejo Santo, Cariri, de modo geral, Juazeiro, Farias Brito, né, toda essa região centro-sul do Ceará, se ela tem tantos venezuelanos quanto tem a Grande Fortaleza, né? Fortaleza tem muito venezuelano, e inclusive alguns venezuelanos na situação de mendicância e na situação de moradores em situação de rua. Certinho? Se você der uma olhadinha aqui, né, diretamente da Acnur, né, Agência da ONU para os Refugiados, em uma década, 2014, 2024, nós pulamos de 59 milhões para 120 milhões de refugiados. E esses refugiados são originários dos mais diversos tipos: perseguição religiosa, perseguição de gênero, problemas de caráter ambiental, né? Terremoto, maremoto, tsunami, vulcões, queimadas, avanço do deserto, guerras, conflitos de toda ordem, palestinos, ucranianos, venezuelanos. Eu não entendo bem porquê, né? Na verdade eu entendo, há uma manipulação ideológica pesada com respeito a isso, mas a maior crise migratória atual é a crise migratória da Venezuela. 25% da população venezuelana foi embora do país. Vieram para o Brasil, foram para a Colômbia, estão tentando chegar nos Estados Unidos. Tá? Estão fugindo porque 92% da população venezuelana, que é comandada pelo senhor Nicolás Maduro, está classificada como abaixo da linha de pobreza. 92% da população. Traduzindo em números miúdos, de cada 100, 92 está beirando a miserabilidade. Tá? E existem também os refugiados internos, quando o cara foge de uma porção do país para outra porção do país, tradicionalmente por perseguição de caráter religioso. Antes que você pense, o Brasil não tem isso, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
o Brasil está na indigesta lista de países de intolerância religiosa, especialmente quando se refere à religião de matriz africana, né? Quando se refere a isso, nós nos referimos basicamente ao candomblé, tá? Que já foi reconhecida como uma religião brasileira também. Nós temos aqui uma crise que saiu demais na mídia, né? Então, são temas atuais, a crise de véus do Irã. Muita calma nesta hora. Essa crise, ela não é tão recente, só que ela tem vários e vários desdobramentos, certinho? A crise, mas ela ganhou ênfase com a morte, né, da iraniana curda. Os curdos são a maior nação sem Estado, né? Eles não têm mais um Estado, já tiveram um país, que era o Kurdistão, não tem mais. Estão distribuídos ali pelo Irã, pelo Iraque, pela Síria, e o Irã, que é uma república desde 1979, o Irã se diz uma democracia, mas, na verdade, ele é isso aqui, ó, um Estado teocrático. Essa letra ficou horrível, parece que eu estou com mal de Parkinson. Deixa eu corrigir essa letra aqui, gente. Pelo amor de Deus, nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas. Pronto, melhorar aqui. Cadê? Estado. Pronto. Teocrático. Melhorou, mas não faz essas coisas todas também não, né? O Estado teocrático do Irã, embora ele tenha um presidente, quem comanda o Irã é uma figura chamada líder supremo. Esse líder supremo, ele tem poder sobre o legislativo, o executivo, o judiciário e a mídia. Ele está acima de tudo isso. Quando acontece a eleição presidencial no Irã, tem uma lista de pessoas que podem ou não podem concorrer. Essa lista é aprovada pelo Conselho de Guardiães, as pessoas concorrem, a população vota. Depois que a população votou, quem decide quem vai assumir a presidência ou não é essa figura que é o líder supremo chamado Ali Khamenei. Aqui na nossa imagem nós vamos ter as várias indumentárias, vários tipos de véu que existem no mundo muçulmano. Essa daqui, essa última, a burca, né, é mais comum lá no Afeganistão, que muito recentemente proibiu que as mulheres falem umas com as outras. As mulheres já não podem falar com homens, né? É uma questão islâmica. Mas agora, as mulheres do Afeganistão não podem nem mais falar umas com as outras. Aí nós vamos ter o niqab, chador, hijab, kimar, almira, shaila, e esse aqui é o mais comum no Irã, o hijab. A mulher anda com roupas ocidentais, né? E tal, nunca nada de roupa colada, nada de lycra, não existe isso lá no mundo muçulmano. E aí, essa daqui, esse véu, né? As mulheres usam e tal, e existe uma polícia no Irã para verificar se as mulheres estão se comportando como deveriam. As mulheres do Islã, elas não podem andar desacompanhadas. Perdão, elas não podem andar acompanhadas de homens que não sejam irmãos, pais ou maridos. A situação é essa, tá? Há países mais radicais e países menos radicais, tá? Essa moça aqui, ó, a Ru, ela se manifestou e ela fez isso aqui, ó. Ela se despiu na Universidade Assad, em Teherã. Só que ela se despiu, ela ficou com as roupas íntimas, com sutiã e calcinha, e aí foi levada para verificação. 2 anos, em 2022, uma jovem curda, né, foi levada para interrogatório e foi assassinada.
O Irã diz que ela morreu por complicações de uma queda que ela teve. Até hoje isso não foi bem explicado. Tá? O que acontece? Gente, isso está presente no Alcorão, no livro sagrado muçulmano. Livro sagrado muçulmano, na Sura número 4, versículo 46. Eu tenho um exemplar do essencial do Alcorão ali na biblioteca e tal. E nessa sura, que é o capítulo, ela diz que o homem muçulmano, né, o varão temente a Alá, o misericordioso, se lhe aprouver, está lá no versículo, ele poderá desposar, casar com até 4 mulheres. País muçulmano. Não é adultério. Ele casa com 4 mulheres. Desde que ele as trate com equidade. Casa para uma, casa para as 4. Carro para uma, carro para as 4. Filho com uma, filha para as 4. Sim, sim, foi desse jeito. Se ele bater em uma, até agora não tem notícia, Hernandes. Mas eu acredito que não. Ela não foi morta. Ela não foi morta porque o Irã está tentando passar uma imagem progressiva. Não, a primeira ainda não acharam. A de 2024. Ela foi levada para verificação, mas até agora o paradeiro dela é sumido. Né? Ninguém sabe onde está a manifestante. De acordo com a imprensa iraniana, ela passou por verificação e depois foi devolvida para casa. Mas até agora, a família, né, ainda está naquela de ver o que foi que de fato aconteceu, né? Mas assim, geralmente a polícia iraniana, ela não dá muita satisfação do que acontece, não, certo? A primeira manifestante foi a Masha Amini, né? A Masha Amini que morreu, a curda, né? Que tava com o véu, né? Fora do lugar, certinho? A outra foi em novembro do ano passado, ainda está sendo processo de investigação. Mas nós estamos falando do Irã. O Irã é o segundo país que mais mata pessoas, especialmente jovens. Enforcamento, apedrejamento. E, estranhamente, juntamente com o Irã, a China e o Irã estiveram presidindo a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Isso é muito estranho, né? Inclusive, o Brasil está agora recebendo uma comissão, a CID, Comissão Internacional de Direitos Humanos. E aí vem a questão dos manifestantes lá do 8 de janeiro. Tranquilo? Até agora, sem notícia dela. Nós estamos aí em fevereiro, né? E aí as investigações estão acontecendo para ver o paradeiro dessa cidadã que se manifestou lá no Irã. Primeiro tem que ter coragem. Para despir a roupa, particularmente no Irã, é coragem ou é loucura. Nós tivemos também ano passado, né, um evento, eu particularmente não assisti praticamente jogos nenhum, né? Mas a abertura das Olimpíadas foi muito criticada porque os conservadores, a Igreja Católica e muitos evangélicos acharam que a abertura foi extremamente desrespeitosa com os princípios cristãos, assim, da Olimpíada do ano passado, ali no Rio Sena. Também houve uma grande crítica pelas competições terem ocorrido no Rio Sena, que estava visivelmente poluído. Nadadores belgas e suíços desistiram de competir porque outro competidor nadou no Rio Sena e contraiu bactéria, foi bater na UTI, né, com infecção generalizada por causa da poluição do esgoto do Rio Sena, que é o rio que corta Paris. Né? Nós tivemos também uma mudança. Beisebol, softball e karatê não entraram na última edição, mas entrou breakdance, né? O surf foi mantido, o skate foi mantido e entrou o breakdance. As próximas Olimpíadas
de verão, que as Olimpíadas que aconteceram ano passado foram as de verão, né? Vai acontecer em Los Angeles, 2028. Está bem pertinho, daqui a 3 anos. Em Los Angeles, já aconteceu lá 2 vezes. Em 84, dentro do período da Guerra Fria, né? A Rússia, inclusive, não foi. E aconteceu também em 32, né? Antes da ascensão, do crescimento aí do nazifascismo. E as Olimpíadas que deveriam ter acontecido em 36, né? Aconteceu ali em Berlim, um competidor norte-americano, né, o Jesse Owens, ganhou de todos os arianos lá em Berlim, e aí Hitler se recusou a entregar a medalha de ouro a Jesse Owens, né? Isso aí é um evento histórico das Olimpíadas, tranquilo? Nós temos aqui também como mudanças, né? Vocês são da área de saúde, devem estar acompanhando isso. Nós tivemos em 2020 a lei Romeu Mion, né? O Romeu é o filho do Marcos Mion. E essa lei determinou, entre outras coisas, né, a carteira de identificação, né, para as pessoas e crianças que estão no espectro autista, né? TEA, transtorno do espectro autista. E esse ano, já no final do ano passado para cá, já valendo a partir do dia 2 de janeiro, uma mudança de caráter internacional, né? O Brasil adotou os parâmetros internacionais definidos pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, adotou a CID-11. O que é a CID-11? Ela vai esclarecer, né, de forma mais pormenorizada, mais evidente, o que é o transtorno do espectro autista, tá? Inclusive, nós tivemos mudanças de benefícios aqui. Com essa adoção, muita gente saiu dessa classificação, porque anteriormente estava aqui, ó, em transtornos globais de desenvolvimento, certinho? Transtornos globais de desenvolvimento, entre eles TDAH, né? O TDAH, o TOD. Agora não, agora o autismo está separado desse transtorno global de desenvolvimento. Pode ser que assim os autistas brasileiros, nas suas mais diferentes classificações, que anteriormente se tinha lá classificação do tipo leve, do tipo médio, do tipo mais grave. Gente, você não pode mais classificar assim, leve, médio e grave. É de suporte de nível 1, de nível 2, de nível 3. Mas cada situação requer uma especificidade, porque existem adultos com indícios de autismo, existem autistas, né, dentro do TEA que são orais, existem autistas não orais. Então, todas essas situações têm que ser tratadas de forma pormenorizada. Então, desde o dia 2 de janeiro, há pouco tempo, o Brasil vai e deve dar uma atenção maior às pessoas, especialmente às crianças, que se enquadram aí no espectro. O nosso modelo de educação, né, a chamada educação inclusiva, né, que agora não tem mais, não é mais permitido, nunca foi correto você separar o aluno que tinha algum tipo de deficiência, né, seja motora, seja visual e tal, ou fosse classificado no TEA em uma sala à parte, certinho? Agora todo mundo na mesma sala. No entanto, o suporte para esses alunos ainda é muito deficiente. As provas têm que ser adaptadas, as aulas têm que ser direcionadas. Ele tem, às vezes é necessário um cuidador, às vezes é necessário um ledor, né, para ele compreender tudo isso. E isso numa dinâmica de uma sala de 30, 40 alunos é bem complicado, certinho? Isso é uma situação que a Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Unicef, né, o órgão da ONU que cuida da infância, ainda não conseguiu achar um meio termo, uma solução viável.
Enquanto isso, a educação inclusiva vai acontecendo aos trancos e aos barrancos do Brasil e do mundo. Nessa situação, 2 países sinalizaram que vão deixar a Organização Mundial de Saúde, a OMS. O primeiro país a sinalizar não podia ser outro, né? O senhor Donald Trump já sinalizou que vai abandonar a Organização Mundial de Saúde. Até o ano que vem, 2026, o Donald Trump vai abandonar a Organização Mundial de Saúde. E quando ele diz abandonar, significa dizer também que os americanos eles vão deixar de contribuir economicamente com a Organização Mundial de Saúde. Na mesma linha, ainda não formalizado, mas já anunciado, o presidente da Argentina, o Javier Milei, também anunciou que vai se desligar da Organização Mundial de Saúde. Qual é a justificativa? Essa daqui, ó. Gestão da pandemia. Certinho? Donald Trump tem razão parcialmente, tá? No dia 29 de novembro de 2019, certinho? A China informou à OMS que havia um novo vírus, certo? Um novo vírus. Nessa época, o vírus era chamado de nCoV-19. A Organização Mundial de Saúde só emitiu um alerta global no dia 31 de janeiro. Ou seja, passaram 2 meses para emitir o alerta global. Depois da emissão do alerta global, é que vai surgir o nome Covid-19, coronavírus e o ano, e vai surgir o nome do novo vírus, SARS-CoV-2, certinho? Esse SARS aqui é Síndrome Acute Respiratory Severe, né? Por que 2? Porque em 2002 já tinha surgido essa doença chamada SARS. E depois, em 2012, nós tínhamos outra doença também de de coronavírus, chamada MERS, lá no Oriente Médio. Tranquilo? No Brasil, nós estamos vivendo aí um problema que é conhecido nosso de longa data, né? A famigerada dengue. Vou até voltar aí para vocês. Vocês já contraíram dengue, pessoas? Já teve dengue? Qual dengue? A clássica, né? Nunca? Ainda pode, viu? Quem não teve, não se preocupe não, que ainda pode. Problema. Nós temos aí 4 tipos de dengue, né? A dengue clássica, e nós temos uma dengue muito preocupante, que é a dengue hemorrágica. Certo? Eu digo isso porque a minha irmã acabou falecendo por conta de complicações da dengue clássica. Perdão, dengue hemorrágica. Não tratou bem, comprometeu o fígado, comprometeu os órgãos e acabou falecendo por conta disso. E aí, como ela faleceu no período da Covid, a família não pôde celebrar, né? Não pôde celebrar a missa de corpo presente e tal. Foi uma situação bem complicada. Então, mas vamos lá. Oi, Cícera. Professor, assim, mudando o assunto, tem alguma explicação, alguns estudiosos, alguns estudos sobre essa onda de crianças autistas que está vindo agora nessa nova geração? Porque estava altíssimo grau de crianças autistas, viu? Eu não queria tocar nesse assunto, não, ó. Mas a Cícera fica procurando para cutucar os assuntos. Vamos lá. A Organização Mundial de Saúde e os grandes laboratórios, entre Pfizer, AstraZeneca e Janssen, estão comentando
sobre os efeitos da vacina. Não sou eu que estou dizendo isso. A Organização Mundial de Saúde e os laboratórios. E estão desenvolvendo também uma informação chamada de câncer turbo, além de cardiopatias pós-pandemia. Gente de 28, 29, 16, 13, 14, 8 anos morrendo do coração. Não é normal, tá? Os estudos da OMS estão sendo dirigidos nesse sentido, para ver por que é que houve um aumento do TEA ou se só houve agora uma atenção maior. Por exemplo, o TDAH. Até um dia desse, a gente mal ouvia falar de TDAH, né? Era só um menino danado e tal. Hoje não. Mas cuidado para não misturar o menino mal educado com o TDAH. Muitas vezes está acontecendo que a gente está vendendo laudo. O menino é danado demais, é mal educado. A mãe vai lá, isso não tem TDAH. Tem que ter laudo. Né? O laudo é um negócio sério. E aí acontece muito nesse campo das pessoas estarem emitindo laudo sem fazer os exames. Sem fazer exame. E aí os meninos estão indo para as escolas e tal. Não, eu não posso ser reprovado porque eu tenho um TDAH. Meu filho, cadê o laudo? Não, eu tenho. A mãe disse que eu tenho TDAH e eu tenho. A mãe dele é médica. Né? Então, muito cuidado com isso. Mas, assim, é um fenômeno mundial. Não é só Brasil, não. É mundo. Europa, Estados Unidos, Japão. Houve um crescimento, até porque houve também uma reclassificação dos fatores que indicam autismo. Tanto é que no Brasil 2 vacinas foram proibidas, estão suspensas. Janssen está proibida e a AstraZeneca, especialmente para grávidas, porque apareceu um índice, de acordo lá com o Instituto Fiocruz, de problemas de trombose, né? Trombose, e a Pfizer está apresentando estudos, a Austrália e a Nova Zelândia já estão movendo uma ação, a população da Nova Zelândia e da Austrália moveram uma ação contra o Estado devido ao uso das vacinas. Tá? Vacina foi importante? Foi importante. Deveria ter acontecido mais testes? Deveriam ter sido. Tanto é que o CEO da Pfizer, ele não tomou vacina. Recentemente fez uma declaração de que ele não tomou vacina. Branco é negacionista? Não. Estou mandando as informações que estão disponíveis aí no nosso mercado. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, reconheceu que as máscaras que nós utilizamos não evitaram a propagação da Covid. Tá? Tardiamente, ela declarou e reconheceu isso. Resultado, o Trump juntou todas essas informações e usou isso como pano de fundo para se desligar, pedir o desligamento da Organização Mundial de Saúde, e a Argentina está seguindo na mesma linha. Tranquilo? Vamos embora, que está acabando a voz. Né? As forças também, o tempo, prontinho. Vamos lá. Nós chegamos até as questões relativas à saúde. Nós temos aqui a dengue. A dengue não é recente no Brasil, caríssimos. A dengue chegou no Brasil em 1530. 1530, século XVI. Do século XVI, ela foi erradicada. Ela acabou ali por volta de 1914, início do século XX. E voltou com força total na década de 80. Né? Lá por volta de 2013, dia desse, uma década mais ou menos, o Brasil teve uma ideia maravilhosa, para dizer horrível, né? Ele criou o chamado mosquito do bem. Que diabo era um mosquito do bem? Criou um mosquito geneticamente modificado para que esse mosquito geneticamente modificado cruzasse com um mosquito fêmea, né? Porque quem transmite a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela é o mosquito fêmea, e tornasse esse mosquito fêmea infértil. Só que não funcionou assim. Essa mudança que o Brasil fez tornou o mosquito, o Aedes aegypti, mais resistente. E agora, em período de chuvas no verão, nós tivemos a explosão
do número de casos. Tá? Logo no início do ano, o Brasil já tinha atingido a marca de 1 milhão. Olha aqui como é que está a situação. 1.253.000. E essa provavelmente não é a mais atualizada. Ele já pode ter superado aí a marca de 1,5 milhão de casos. Os casos, as regiões mais complicadas, você está vendo aqui, ó, nós vamos ter o estado de São Paulo, 225 mil casos. E Minas Gerais. Agora, por que esses estados? Simples, gente. A nossa região sudeste, né, composta pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, é a região mais populosa do Brasil. Certinho? Então, onde tem mais gente, a probabilidade de uma epidemia é sempre maior. Olha só, epidemia, certinho? Epidemia, quando ocorre dentro do país. Endemia, quando ocorre dentro de determinada região, regional. E pandemia, quando foge à área territorial do país ou foge à área territorial do continente, certinho? Então, o Brasil vive de novo a epidemia de dengue, que está matando gente adoidado. Então, se você está no Ceará aí, você está vendo que também nessa época chuvosa, né? Nós não estamos no inverno, é o verão, é a quadra chuvosa. Nesse período, volta e meia, aparecem as viroses, né? E aí voltou a tal da virose da mosca, né? A pessoa tem disenteria, dores musculares, febre e tal. Então, muito cuidado com isso, pessoas. Nós temos aqui alguns dados alarmantes, né, ainda do Brasil, aquilo que eu tinha comentado com vocês há pouco, né? Que é o crescimento da geração neném, nem estuda, nem trabalha. Para a tristeza nossa, olha a situação. África do Sul, quase metade dos jovens entre 18 e 24 anos nem estuda nem trabalham. Nem estuda nem trabalham, nem estuda nem trabalham. E aí depois é o Brasil. Gente, nós estamos falando do mundo. O Brasil é o segundo país do mundo em que boa parte da juventude, 35%, nem estuda nem trabalha. Né? Talvez alguns de nós tenham vivido ou tenham conhecido alunos, colegas nossos de sala de aula, que abandonaram a escola porque tinham que trabalhar. Não, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, a situação na casa não está boa, eu vou deixar a escola porque eu vou trabalhar. E assim aconteceu. Tive alguns amigos que acabaram não terminando o ensino fundamental, não terminaram o ensino médio, alguns não terminaram a faculdade, que tiveram que abandonar para ir trabalhar. Certo? Não é o caso desses belíssimos aqui, entre 18 e 24 anos. E uma das coisas que tem contribuído, né, assustadoramente para isso é o vício nos celulares. O cara não estuda, não trabalha, passa o dia nas redes sociais, achando que o que está na rede social é de fato a realidade. Então, o Brasil, pensando, né, não foi um pensamento muito legal, diga-se de passagem, para evitar ou minimizar essa situação apresentada, né, que é o crescimento da geração neném, cara nem estuda nem trabalha, lançou esse programa aqui, ó. Programa Pé de Meia, né? Os problemas educacionais brasileiros são muito antigos, né? São estruturais. Trabalho, que mais? Salário de professor, estrutura de escola, falta ventilador, falta ar-condicionado, teto caindo, todas essas esculhambações que nós conhecemos da escola pública brasileira. E aí, para evitar essa situação, o Brasil lança o quê? Um programa de incentivo. Meus caros, dê uma olhadinha no nosso gráfico, certinho? Para o ensino médio, isso não abrange fundamental. Algumas prefeituras do Brasil, incluindo a prefeitura de Fortaleza, sugeriu
promessa de campanha de que esse programa se estendesse também para o 9º ano. Ainda não aconteceu, nem sei se vai acontecer, mas houve essa sugestão, tá? Então, o programa Pé de Meia, o indivíduo se matriculou, R$ 200. Aí vem a frequência, 9 parcelas de 200. Por que 9 parcelas? Em janeiro ele não recebe, não está indo para a escola, e em julho ele não recebe, tá? Fevereiro até novembro, certinho? Tranquilo? Concluiu o ano, passou no primeiro ano, aí ele vai receber mais R$ 1.000, vai ser depositado na academia de poupança. Primeiro ano ele faz a prova do Enem, não precisa passar, precisa fazer a prova, mais R$ 200. Então, ao final desse período todo, né, ele vai receber, inclusive com os 3.000 depositados, né, 1.000 para cada ano, 3.000, 600 pelas provas do Enem, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né, ele vai receber em torno de 9.200. O que é que eu quero que todo mundo entenda? Que o programa exige, ó, aqui, ó, frequência, e exige que o cara seja aprovado, mas não exige em lugar nenhum que o aluno tenha rendimento escolar. A aprovação é diferente do rendimento escolar. Participação em sala de aula, produção textual, né? Produção de projetos. Não. O cara tem que ir, tem que frequentar, e no final do ano sabe lá como ele tem que passar. Para que no final do terceiro ano ele tenha acumulado aí um valor de até R$ 9.200. A mesma ideia estão querendo aplicar ou replicar para professores, né? E aí nós tivemos a proibição, tá, já aprovada, proibição de celulares em sala de aula. Vou até voltar aí para vocês. Proibição de celulares em sala de aula. Certinho? Vamos lá. É fato. Opa, mensagem. Mas só o que tem, Cícera. Só o que tem. Eu estou agora dando aula também na escola pública, né? Nós já temos essa proibição do celular e tal. E a gente tem toda hora, menino, celular, menino, te liberta desse celular, menino, tá? Por quê? Porque a proibição é do uso celular na escola e a proibição também no pátio, em qualquer dependência da escola. O cara não é para trazer o celular para a escola. Certinho? Isso começou aonde? Isso começou fora do Brasil. A lei é boa, ninguém sabe se vai funcionar como deveria. Porque já existia desde 2010 no Ceará uma determinação que é proibido aos alunos usarem celular, só para fins pedagógicos. Né? Amanhã, na próxima aula, a gente vai usar o celular para fazer uma pesquisa. Aí o aluno vai lá e leva o celular. Certinho? Por lá, essa situação é um problema. Por que isso? Sofrimento, bullying, cyberbullying, jogos e apostas, os meninos a aula inteira, e o desenvolvimento de uma doença chamada nomofobia, o medo de perder o celular. Tá? Os caras estão tão dependentes de redes sociais, com certeza que leva. Com certeza que leva. Você tem que estar dando aula aqui e a todo instante policiando se o menino está ou não está mexendo no celular. E aí nós temos também uma outra situação com respeito ao celular que tem que ser dita. Sim, tablets, mas agora já não vão poder usar, só para fins pedagógicos. Só para fins pedagógicos. Fala, Cícera.
Professor, aqui na escola que eu trabalho, a gente entrou esse ano, primeiro ano, numa turma de integral, primeiro ano integral, né? E assim, até nós, professores, estamos botando nossos celulares no armário às 7 da manhã e pegando 11. E assim, eu estou achando, principalmente nos alunos, nesses adolescentes, uma mudança para melhor, porque eles estão se socializando, começam a se socializar entre eles, a conversar entre eles, a resgatar brincadeiras entre eles, tanto na hora do intervalo quanto na hora do almoço. Graças a Deus. Mas, Cícera, eu tenho que te dizer que isso é uma exceção à sua regra, viu? É a sua escola. Porque, de modo geral, os alunos que não estão mexendo no celular têm apresentado um comportamento apático. Eu digo isso que eu dei aula hoje para os meninos, que parece que estão assim, enzubizados, tá? E teve uma aluna minha Até que seja resolvido. que disse que se não entregar, tia, eu vou morrer sem meu celular. Eu digo, morre nada, mulher. Desliga desse celular para ver como tu melhora. É o processo de descontaminação. Finlândia, Suécia, Noruega e outros países do norte da Europa estão abandonando, além do celular, estão abandonando também os livros digitais. Livros digitais. Por quê? Porque o índice de leitura desses alunos caíram. Se você observar, por exemplo, as provas do Enem, a redação do Enem, esse ano passado para cá, na verdade, foram 12 notas mil. O ano anterior, 27. O ano anterior, 54. Tá? Cada vez mais o índice de produção textual cai, porque os meninos não sabem escrever, ficam só digitando e digitam de qualquer maneira. Tomara que o resultado seja muito próximo do que a gente almeja, né? E melhore aí a qualidade da educação brasileira. Eu, particularmente, sou meio descrente de que só isso resolva. É um caminho? É um caminho, tá? Mas ainda tem muita coisa a acontecer. Então, a proibição do uso de celulares pode ser uma iniciativa. E aí, nossa primeira questãozinha hoje, o nosso tempo está estourado de verdade, mas aí eu vou resolver algumas questões com vocês, né? Não, é de lei, toda aula tem que ter resolução de questões. Se eu conseguir resolver todas, o material já está gabaritado. E, detalhe, hoje nós adaptamos, tinha uma turma também no Mauriti, a gente acabou colocando muitas questões ABCD, certo? E a nossa banca é ABCDE. Então, o que é que vai acontecer? Você vai resolver as questõezinhas ABCD, sem nenhum problema. E, posteriormente, acho que amanhã, ou depois, eu vou mandar um caderno extra de questões para vocês, com questões ABCDE dentro do padrão da nossa banca. Tranquilo? Para a gente não ter nenhum tipo de... eu estou resolvendo questões ABCDE dentro do perfil da banca e agora estou resolvendo questão ABCD. Não. O IB pensa em todas as alternativas. Olha a 42. Um ativista e duas ONGs, organizações não governamentais, todos da Europa Oriental, ganharam o Prêmio Nobel da Paz de 2022. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 7 de outubro, pelo Comitê Norueguês do Nobel. Tá? Beleza? Os ganhadores do Prêmio Nobel, olha aqui, ó, questão adaptada de 2024, certo? 2024, não, é 2022, tá? Tem relação com, primeiro, você vai eliminar o item A. Os laureados, os ganhadores do Nobel da Paz de 2024 não militam, não atuam na área do meio ambiente. Você descarta o item A. Na sequência, também não tem relação com as minorias étnicas asiáticas, entre eles os uigures, né? Uigures, deixa eu corrigir aqui. Uigures, aí a borracha. Esses uigures são muçulmanos que vivem na China, né? Uigures. São perseguidos pelo governo chinês. Né? Outras minorias
Nós temos aqui os curdos também, tá? A e a D eliminada. 2 itens. Redução da pobreza no continente africano. Não foi o caso. De 2024, política de combate às armas nucleares de uma organização não governamental, de sobreviventes das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Olha a 43, é uma pena que a gente não conseguiu resolver há mais tempo essa daqui, né? Falando sobre a onda de violência que aconteceu em 2023 e ainda tem repercussão até hoje. Uma nova onda de violência se abateu sobre as escolas brasileiras, públicas e privadas. Esse fenômeno não é inédito em nosso país, mas é sempre chocante, especialmente porque atinge os grupos mais vulneráveis da nossa sociedade, nossas crianças e adolescentes. Meninos, eu não sei como é que a concorrência faz por aí, também não é do nosso interesse, né? Mas o IB é um dos poucos cursos que faz questões autorais de verdade, né? Essa daqui é uma questão autoral sobre o assunto, até o texto é autoral. Por quê? Porque o assunto se repete, mas as questões não se repetem. Por exemplo, onda de violência no Brasil envolvendo as escolas. Há mais de 10 anos, nós temos ondas de ataques nas escolas. O ataque de 2023, ele teve algumas mudanças. Então, vamos lá. Questões com assertivas são as melhores de a gente resolver. À medida que a gente vai resolvendo a assertiva, o item vai descortinando. Os primeiros ataques em escolas em 2023 tiveram como alvo inicial escolas destinadas às crianças autistas e com dificuldade de aprendizado, ocorrendo o primeiro ataque em São Paulo, que vitimou um adolescente e uma professora de educação física. Falso. Por quê? Porque nós não temos mais essas escolas. Nós não temos escolas destinadas a autistas. As crianças do espectro estão dentro das salas de aulas convencionais. Educação inclusiva. Então, eu venho para cá, a minha primeira assertiva é falsa. Se a minha primeira assertiva é falsa, elimino o item E e elimino o item A, além do item C. Pronto, eliminei 3 de uma tacada só. Nem preciso me dar o trabalho de ler a segunda, porque a segunda ela está se repetindo tanto no item B quanto no item D. Vamos ler só para desencargo de consciência. O atentado na creche Bom Pastor, em Blumenau, vitimou 4 crianças e chocou o Brasil e o mundo, dada a premeditação e o modo operante do homem que matou criança entre 3 e 6 anos. Verdade, a golpe de machado. Então, essa alternativa, ela já era verdadeira, porque ela está nos 2 itens, tanto no item B quanto no item D. Vamos para a terceira. A partir dos ataques em São Paulo e Santa Catarina, as aulas foram suspensas no Brasil até a formação de uma força-tarefa para avaliar a segurança das escolas. Falso. Tá? O que houve foi verificação de mochila, instalação de detector de metais, curso para os professores como se comportar no ataque às escolas. Eu, inclusive, fiz um curso na escola que eu estava, né? E tal, mandar você fechar as janelas, colocar barricadas nas portas e tal. Mas se o cara vier com a metralhadora, isso vai adiantar muito, muito, muito pouco. Se a terceira é falsa, eu venho para cá, elimino o item B, a nossa alternativa de dado. Próxima questão, rapidinho, né? A cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024, realizada no Rio Sena, marcou um momento histórico ao inovar no formato tradicional. No entanto, essa decisão não foi isenta de controvérsias, especialmente devido a, primeiro, não teve a ver com protesto ambientalista, apesar do Rio Sena estar poluído valendo. Segundo, também não foi o item D, não houve o fechamento de ruas, tá? Descarta o item D. Na sequência, segurança do evento, nunca, não houve nenhuma tentativa expressiva de ataque terrorista. Então, o que é que houve? Críticas, né, sobre aquela demonstração da Santa Ceia.
Beleza? Vou aqui para o final, só para mostrar o gabarito para vocês. Vocês printarem aí o gabarito certinho. A 44 tá com letra A. Deixa eu corrigir aqui, gente, rapidinho. Deixa eu ver. 44 é letra B de bola. Corrijam aí o gabarito que eu vou corrigir aqui. Beleza? 44, B de bola. Certinho. Corrigir aqui o meu gabarito. Daqui a pouco faço a correção, printo e mando aí para vocês. Certinho? Mando em PDF daqui a pouco. Prontinho. Deixa eu voltar só para me despedir. Caríssimos, boa noite. Tranquilo? Hoje foi um pouquinho mais corrido, mas resolvemos ainda 3 questõezinhas. Daqui a pouco, esse material vai estar em PDF para o nosso grupo aí de Brejo Santo. Beleza? Partiu! Fui!